Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos dando prosseguimento a esse nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, para que nós possamos estar cada vez mais aptos ao conhecer verdadeiramente essa doutrina espírita, que possamos realmente estar aptos a acompanhar essa evolução de uma forma muito coerente, de uma forma muito racional. Então, vamos ao nosso estudo de hoje. Bom, hoje, dando prosseguimento a esse nosso trabalho que estamos propondo da doutrina espírita, nós estamos falando de Deus. Nós estamos no módulo Deus, já falamos do conceito e prova, falamos dos atributos da divindade e hoje vamos falar da providência divina. Então, quando nós falamos, nosso último trabalho, quando nós falamos nos atributos, esses atributos poucos que nós conhecemos, alguns mínimos que conhecemos e entendemos, falamos da eternidade, da infinitude, de ser imutável, material, essas coisas. Hoje, nós vamos falar da providência divina. Quando nós nos propomos a falar da providência divina, nós buscamos o entendimento, a reflexão sobre esse conceito dentro da doutrina espírita e também analisar a ação dessa providência de Deus para com as criaturas. Como é que Deus atua, como é que é essa providência, como é que é essa lógica espírita com relação a isso. Uma coisa interessante é que quando nós vamos lá na Wikipédia buscar o significado de providência, lá está colocado que é a designação de uma ação no mundo e uma vontade externa. Então, uma coisa que parece que está fora do mundo, não é humana, Ele coloca como transcendente, mas que leva a um fim, que leva os eventos a um término. E aí, lá continua dizendo que com relação à providência divina, um termo teológico, se refere a um poder supremo, se refere a uma superintendência, uma agência de Deus, ou alguma coisa divina sobre os eventos, aqueles eventos que nós não conhecemos. Mas o mais interessante que eu acho nessa definição de providência divina é que ele diz que a ideia é, portanto, diametralmente oposta à ideia do acaso, à ideia da fatalidade. E por que eu acho assim tão interessante? Por que eu vejo como tão interessante? Porque a doutrina espírita é exatamente, diametralmente contrária ao acaso. Para o espiritismo, tudo existe um porquê, existe uma razão, existe uma causa. Dentro desse conhecimento, dentro dessa fé que temos em Deus, acreditamos que esta luz, esse ser, essa divindade, como queira cada um chamar, ela não erra. Não existe a possibilidade de errar, não existe uma possibilidade de injustiça divina, que é diferente da justiça dos homens. Então, para nós não existe a fatalidade, não existe o acaso, ou seja, as coisas têm uma razão. Eu posso não conhecer essa razão, mas existe. Quando a gente pega a Gênese e vai lá no capítulo 2, no item 20, está escrito: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. A solicitude de Deus. Ela está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. E é nisso que consiste essa providência divina. Então, está em todas as coisas. Como é que a gente consegue entender isso, está em todas as coisas, Isso tem que ter um entendimento além. Esse entendimento além não é a inteligência, não, é uma coisa íntima. Porque existem várias religiões, e várias religiões que veem Deus como único, como ser eterno, como o Pai, como o Criador. Todas estas religiões que veem Deus dessa maneira, podem até dizer que já viu, mas ninguém viu Deus. Viu, o olhar físico ver Deus, mas crê em Deus.
né? Acredita em Deus. Lá no item 24 desse mesmo capítulo da Gênesis, está dizendo que para estender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. Esse olhar do alto da imensidade, da imensidade de uma coisa grande, é porque Deus não está num ponto olhando. Estou olhando para lá, não estou olhando para cá. Porque aí a gente entende que as nossas preces, que a gente vê como fundamental, esse contato nosso com a divindade, para que ele as ouça, não precisa transpor o espaço nem ser ditas com voz retumbante. Então, para nós espíritas, eu não preciso fazer uma prece em bradas vozes, eu não preciso gritar, eu não preciso estar em determinado local específico para eu fazer esse contato com a divindade. Pois nós acreditamos que nós estamos em contínuo contato, que Deus está ao nosso lado, nossos pensamentos, eles repercutem nesse Deus, nessa divindade. Para nós, uma prece de 30 minutos, de 1 hora, linda, maravilhosa, ela pode ter menos eficácia do que 2 palavras. Meu Deus, dependendo do sentimento. Então, não é a quantidade de palavras, não é a qualidade das palavras em termos de ser bonitas ou palavras rebuscadas, não é o tipo de palavra, é o teu coração. Isso é que importa para nós, para chegar até essa divindade. Porque nós acreditamos que os nossos pensamentos são como o som de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. E aí chega até essa divindade. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele diz para a gente, ele descreve essa providência divina assim: é a suprema sabedoria com que o Criador conduz todas as coisas, é o cuidado constante, o zelo ininterrupto, é o espírito superior, é o anjo velando sobre os infortúnios, é o consolador invisível, é o farol aceso no meio da noite para a salvação dos que erram sobre o mar tempestuoso da vida. Então, assim, cada religião, cada pessoa que crê nesse Deus tem uma forma de, de exaltar, de entender esse Deus. E aqui Leon Denis está mostrando como é que ele vê essa providência. A providência ainda é principalmente o amor divino derramando-se sobre suas criaturas. Daí nós entendemos que essa providência, que esse Deus, ele não erra. E por ele não errar, nós não entendemos, não podemos aceitar que alguma de suas criaturas sejam fadadas ao erro não, todos nós erramos, mas assim, seja fadado à eterna condenação. Todas as criaturas vão chegar um dia a essa plenitude, é o que nós entendemos. Voltando para Gênesis, nesse mesmo capítulo 2, voltando ao item 20, ele diz assim: como pode Deus tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Esse questionamento é daquele que não crê em Deus, né? Nós sabemos que existem os incrédulos, existem os ateus, que não creem em Deus, mas não significa que por não crer em Deus está perdido, né? Porque a gente entende um Deus de uma forma maravilhosa, ele não fica chateado conosco, ele não se irrita conosco, ele conhece os nossos pensamentos. Bom, então, lá na Gênesis, esse item diz assim: tal a interrogação que o incrédulo dirige a si mesmo, concluindo por dizer-se que, então, aquela pessoa que não crê em Deus, ele vai dizer o seguinte: admitida a existência, vamos supor, ele diz, né, vamos supor que Deus existe, só se pode admitir para ele, na cabeça dele, quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo. Como é que ela vai exercer, então, sobre as leis do universo? Que o universo funcione de toda a eternidade em virtude
virtude dessa lei. Então, o universo existe. Deus está só atuando no universo, não foi criado por Deus na visão dele, às quais toda criatura se acha submetida na esfera das suas atividades, sem que haja mister a intervenção incessante da providência. Então, para ele, se ele fosse admitir que não admite a existência de Deus, ainda, né? Ele vai entender assim, o universo existe, foi Deus que criou. E Deus, né, faria essa intervenção nas coisas do universo. Mas nós vemos diferente, nós entendemos que nós todos, a humanidade, quem crê e quem não crê, está constantemente na presença dessa divindade. Porque entendemos que nenhuma das ações que nós fazemos é subtraída ao olhar de Deus. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer-se que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Então, esse entendimento, não importa se você está numa multidão, se você está sozinho, se você está em determinado local estranho, Deus está nos vendo. Então, todos os atos que nós cometemos, não tem como a gente cometer um ato e esse ato ele ficou escondido. Esse é o nosso entendimento dessa divindade. Estamos nele, como ele está em nós, segundo as palavras de Cristo. Isso aí está lá em João, capítulo 4, versículo 13, né? Essa conexão. Lá no capítulo 2, voltando ao 2, né? No capítulo 2 da Gênesis, no item 29, diz que o princípio da soberania, inteligência, né? da soberana inteligência, em um centro de ação, um foco principal a irradiar incessantemente, inundando o universo com os seus eflúvios, como o sol ilumina com sua luz todo o universo. Então, assim, dá uma comparação desse Deus. Só que a gente pergunta, mas onde está esse foco? O sol, né, a gente cientificamente sabe a posição do sol, mas onde está esse foco? E aí é o que ninguém pode dizer, onde está o foco. Por que não pode dizer? Provavelmente não se acha fixado em determinado ponto, como não está a sua ação. Né? Não acreditamos, então, que Deus está em determinado ponto, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço sem fim. Então, no espaço é o seguinte, assim, ele só está ali, está naquele ponto, não está nesse ponto, não é assim que a gente entende. E aí, ele lá a gente está dizendo que se simples espírito tem o dom da ambiguidade, em Deus há de ser sem limite essa faculdade. A ambiguidade é aquela capacidade de um espírito, por exemplo, estar em determinado local, está aqui, e está em outro local. Claro, espíritos muito superiores. Então, se existem essa capacidade que nós entendemos dentro do espiritismo, Deus, então, né, pode estar em todo lugar. Enchendo Deus o universo, poder-se-á ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não precisa transportar-se por se formar em todas as partes onde a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, donde o poder dizer-se que está em toda parte e em parte nenhuma. Não está em parte nenhuma no modo palpável, no modo físico, no modo onde eu possa direcionar. Deus está lá, Deus está aqui, né? Nós temos essa simbologia, Deus está lá e aqui está o mal lá embaixo, né? Mas dentro de uma lógica, né? O planeta Terra é oval, né? É redondo e gira, né? E está girando, né? A gente sabe todo girando. Então, como é que a gente aponta para lá ou para cá? Né? Então, está em toda parte, não está em parte nenhuma. Emmanuel, ele vai classificar essa providência divina e vai mostrar que é capaz da gente entender a providência divina de alguma maneira, né? E ele diz, se acreditas que o hálito das entidades angelicais, né, fez exclusivamente os cultivadores da virtude, se nós acreditamos que essa providência, que essa coisa maravilhosa está só nas pessoas boas, pessoas maravilhosas, locais maravilhosos, medita na providência divina que honra o sol, na grandeza do espaço, mas induzindo-o a sustentar os seres que ainda jazem colados à crosta do planeta, inclusive os últimos vermes
que rastejam no chão. Então, comparando esse sol, né, com esse Deus, não tá para todos, o sol é para todos. O sol é para todos, não é só. Então, Deus é para todos. Contempla os quadros que circundam em todas as direções e reconhecerás o amor infinito, buscando suprir em silêncio as situações deprimentes da natureza. Então, assim, se nós observarmos em torno da gente as coisas que acontecem, é que a gente observa muito com um olhar muito negativo, né? A gente procura ver coisas muito negativas, mas olha, dentro dessa perspectiva que a espiritualidade, que o espiritismo traz para a gente, desse Deus de amor, dessa providência divina que faz o bem, que procura o bem, e dentro desse entendimento, né, de que nós, quando chegamos aqui nesse corpo físico, trazemos uma grande história e quando retornarmos através do túmulo, vamos levar mais essa história do passado e mais essa, a gente vai entender que as coisas que acontecem têm uma razão de ser. E aí, Emmanuel vai dizer assim, a cachoeira cobre abismo, fontes alimentam a terra seca, astros clareiam o céu noturno, flores valorizam espinheiros. Então ele coloca coisas pequenas para a gente observar, das pequenas às grandes, olhando a providência divina, né? E ele no campo do pensamento também, em que estagias que nós estamos vivendo hoje, surpreenderás esse mesmo infinito amor, procurando extinguir as condições inferiores da humanidade, nosso pensamento, né? E ele bota pais transfigurados em gênios de ternura, professores desfazendo as sombras da ignorância, médicos a sanarem doenças. Se nós deixarmos um pouquinho nosso orgulho, nossa vaidade do lado, então essas pessoas que fazem pelo outro, esse dom, essa capacidade, né, que ele adquiriu sozinho, não. Então Deus permitiu que ele fizesse tudo isso. Alma generosa socorrendo a necessidade. Essa mensagem, uma pequena mensagem, ela está no livro Justiça Divina, no capítulo 40, Divino Amparo, né? Espírito Emmanuel e Psicografia de Chico Xavier. Lá no livro Dos Espíritos, na questão 963, Kardec vai afirmar, vai perguntar, vai fazer um questionamento aos mentores amigos, e pergunta assim, com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande, nós muito pequenos, para que cada indivíduo em particular tenha o seu olhar alguma importância? Quer dizer, é que Deus vai olhar para todos? Para o malfeitor, para o benfeitor, para o bonito, para o feio? Será que Deus vai olhar para todos, para essa religião, para aquela religião? E os Espíritos dizem que Deus se ocupa com todos os seres que criou. Todos somos nós criaturas de Deus, né? Por mais pequeninos que sejam, nada para a sua bondade é destituído de valor. Então, quando a gente fala todo, a gente está falando seres humanos, estamos falando de animais, estamos falando de plantas, estamos falando de germes, estamos falando de tudo. Então, tudo é criatura, tudo foi criado por Deus. Na questão seguinte, a 964, eu não vou colocar a pergunta, mas vou colocar só o comentário para a gente entender uma coisa importante. Devemos, entretanto, considerar que, a despeito da ação providencial de Deus para com todas as suas criaturas, estamos vinculados aos resultados do nosso livre-arbítrio. Isso é muito importante dentro da doutrina espírita, esse entendimento, para que nós possamos ter o real conhecimento do que é a providência divina, o nosso livre-arbítrio. Dessa forma, todas as nossas ações estão submetidas à lei de Deus. Não tem como nós fugirmos das leis de Deus. E o que são as leis de Deus? São as leis da natureza. Não tem como a gente fugir disso. Nenhuma lei de Deus já, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquela lei. Então, nenhum ato nosso que a gente possa esteja contrário a essa lei de Deus, que a gente acha, não, isso aí passa, não tem como a gente fugir disso. Se sofremos as consequências dessa violação, né, violou a lei de Deus, vamos sofrer as consequências, só nos devemos queixar de nós mesmos, que desse modo nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Isso mostra para a gente assim, que nada que está acontecendo, que ninguém está sendo injustiçado por Deus. Todos temos uma razão, temos um porquê.
André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele, no capítulo 9, ele diz para a gente assim, ó, fica claro, portanto, que a providência divina se manifesta duplamente, sob forma de misericórdia e de justiça. Misericórdia é amor, justiça, né? Cada um segundo suas obras. Por que ele coloca? A compaixão, filha do amor, então coloca que a compaixão, coisa é filha do amor, desejará estender sempre o braço que salva. Então, sempre querer ajudar é a nossa bandeira, que fora da caridade não há essa salvação, não há essa evolução, não há esse crescimento espiritual. Mas a justiça, que ele coloca como filha da lei, né? A lei é para ser cumprida, não prescinde da ação que ratifica. Então, lei, quando a gente coloca lei é assim, lei para ser cumprida. Para que nós vemos que as leis, né, muitas vezes são deturpadas, procura-se uma forma de fugir da lei, mas as leis de Deus não tem como você fugir. Você pode tentar todos os artifícios que não tem. Então, ele coloca que tem que ser retificada quando você fere essa lei. Haverá recurso da misericórdia para as situações mais deploráveis. Entretanto, a ordem legal do universo cumpre-se-á invariavelmente. Por isso que nós espíritas somos assim reencarnacionistas, né? Encarnou, trouxe as bagagens, passa por essa existência para resolver uma questão, para aprender outra, para cumprir determinadas missões, desencarna, e aí a gente, lá na espiritualidade, a gente verifica o que tem que fazer, verifica o que fez de errado e de certo, reencarna novamente. É um processo lento, gradual e progressivo. Muitos acreditam que está nesse mundo, vai desencarnar ou morrer, como fala, quando o espírito for para Deus, aí está resolvido, mas o espiritismo, dentro dessa nossa coerência, a gente percebe, entende que não é possível, não é dessa maneira. São muitos defeitos e erros que temos a corrigir. Em virtude, pois, da realidade, é justo que cada filho de Deus assuma responsabilidades e tome resoluções por si mesmos. Então, assim, nós somos os artífices, nós somos responsáveis por nós mesmos. Não adianta você querer acusar pai, mãe, marido, mulher, filho, vizinho, patrão. Não, nós somos os responsáveis por nós mesmos. Emmanuel, para que nós possamos terminar essa questão da providência divina, Emmanuel deixa para a gente algumas frases assim, alguns pensamentos importantes para a gente raciocinar em termos de providência divina e como é que nós estamos lidando com isso. Ele diz que as provações da vida presente representam, assim, os cuidados de Deus para com todos os seus filhos, oferecendo-lhes benditas oportunidades de progresso espiritual. Então, assim, nós estamos vivendo num mundo de provas e de expiações. Então, tudo que acontece conosco, todas as provas, né? Nós entendemos provas como aquelas situações que acontecem na nossa vida para que a gente possa saber lidar com ela, provas. As expiações são diferentes, né? Que as expiações são aquelas dores, aquelas coisas que nós estamos aqui para resgatar, para acertar, para corrigir, mas nosso planeta é prova e expiação. Ele diz que tem muita expiação. E ele coloca isso, né? Que essas provações na nossa vida são para testar a gente, não testar no sentido de ver se ele está bom, não, testar no sentido para a gente passar por aquela situação e verificar que a gente já consegue superar. Muitos de nós não conseguimos num primeiro momento, pensei isso aí. E ele continua, em todas as provas que te assaltem os dias, considera a cota das bênçãos que te rodeiam e, encorajando-te na fé e na paciência, reconhecerás que a divina providência está agindo contigo e por seu intermédio, sustentando-te em meio aos problemas que te marcam a estrada para doar-lhes a solução. Então, duas palavrinhas importantíssimas, fé e paciência. Fé, se não tiveres fé, não adianta, né? De Paulo não fala isso, né? Mesmo que eu falasse a língua dos anjos, né? Se não tivesse essa fé, se não tivesse essa caridade, se não tivesse amor, nada seria. Então, assim, a fé é importante. Se tu não tem fé, você tem que adquirir essa fé. Você tem que ter essa fé. E o Espiritismo é muito, muito assim, útil nesse momento, porque ele te dá uma lógica para que você tenha fé.
Não é ter fé no que que alguém te diz, né? Que você entende. E a paciência é aquele momento, tudo tem um momento, né? Lembremos da crisálida, lembremos ali do casulo, que não adianta você querer acelerar para que a borboleta saia, porque você vai terminar um processo e não vai sair aquela coisa maravilhosa. Então, tudo tem o seu tempo. Então, a paciência é muito importante para que a gente possa lidar com as coisas, mantendo essa fé, né? Mensagem de Emmanuel. Diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. Deus existe. Então, se não crermos que Deus existe com qualidades, com todas essas virtudes, fica mais difícil. Então, uma pessoa que professa uma religião completamente diferente do espiritismo, são várias religiões, né? Mas que tem essa fé em Deus, ela está no bom caminho. Porque se ela tiver realmente essa fé em Deus, ela vai procurar fazer o melhor que ela pode, ela vai procurar ser útil, ela vai procurar entender o ensinamento de Deus, né, para todos nós. E aí a gente vai viver de uma forma melhor. A questão é que nós falamos que cremos em Deus, mas às vezes é como uma forma de nos sentirmos melhores, mas não que você realmente crê na existência desse Deus. E Emmanuel disse, disso não poder duvidar, essa fé de Deus. É infinitamente justo e bom, essa é a sua essência. Então, uma outra coisa que o Espiritismo traz para a gente, que esse Deus é infinitamente justo e bom, ele nos faz entender, ele nos faz crer que se ele é infinitamente justo e bom, ele não vai permitir que um ser, que uma de suas criações fique para trás. Fique para trás, perdida para sempre, né? Cada um para trás é o seu tempo, é a sua forma de agir. Porque muitos dizem que ele deu oportunidade, aí agora eu não sou aproveitar, então agora cada um se por si. Mas eu tenho 4 filhos, tenho 2 netos. Eu não posso entender se eu vou para esse local maravilhoso e os meus filhos tem filhos que seguiam o espiritismo, tem filho que não seguiu o espiritismo, ou se tem filho que não tem religião nenhuma. Então, aí um filho desse que não tem religião nenhuma, que de repente possa não crer em Deus, aí ele vai programar, que Deus é esse? Sendo ele infinitamente justo e bom, não vai acontecer isso. Então, essa certeza eu tenho. Ele pode não ter agora, pode ser nessa encarnação, pode ser numa outra encarnação, mas ele vai também alcançar essa plenitude. A tudo se estende a sua solicitude, compreendemos. Então, assim, quando eu compreendo isso, que Deus é esse maravilhoso, vai em todos os cantos, vai em todos os locais, em todas as pessoas. Só o nosso bem, portanto, pode ele querer, dando, de onde se segue que devemos confiar nele. Isso é essencial, confiança em Deus. Quando nós nos desesperamos com determinadas coisas, é claro que em algum momento a gente perde aquela noção que nós somos tão defeituosos, né? Mas dentro desse conhecimento, desse estudo que nós vamos tendo, desse entendimento, a gente tem que depois respirar, voltar calmo e entender que aquilo é para o nosso bem. Então, quando nós compreendemos isso, fica muito mais fácil transpor a dificuldade, transpor os momentos difíceis. Quanto mais, né, esperamos que nos tenhamos tornado dignos dessa compreensão divina. E dessa forma também, nós vamos agora terminando, né, dando por final esse nosso programa de hoje, né, esse assunto Deus, que nós estamos trabalhando, e vamos dar continuidade a esse estudo, né? E sempre solicitando a você que leve as pessoas para ter esse conhecimento. Nós estamos aqui com o intuito de angariar adeptos para o espiritismo, não é isso. Nosso objetivo é mostrar o verdadeiro espiritismo, a verdadeira doutrina espírita. Eu falo de verdadeira porque a doutrina espírita é uma só. Mas nós, do movimento, colocamos tantas coisas, tantos detalhezinhos, que parece que existe um outro espiritismo. Mas não. A ideia nossa, então, é estudo sistematizado da doutrina espírita, passar para você de uma forma real, de uma forma coerente, de uma forma transparente, o que é realmente esse espiritismo que nós tanto amamos,
que nós temos ele como a nossa filosofia de vida. Que Deus possa nos auxiliar, qualquer dúvida tem lá o Telegram, o SEAB, o Farol para o Mundo de Geração, e nós então temos como te dar esse feedback, te responder. Que a paz de Deus esteja presente em seu coração, que esteja em sua família, em sua vida. Até a próxima.